Então, gente, professor Paulo Júnior, continuando nossas aulas aqui de geometria analítica, tá bom? Vamos hoje falar, continuando, né, no caso, as aulas do terceiro ano, né? E o tópico da aula de hoje é a equação da circunferência. Essa aula vai ser dividida em duas partes, tá bom? Essa primeira aqui e uma outra que eu vou estar falando da parte de completar quadrados. Então, vamos lá, né? Dada uma circunferência, no plano cartesiano, eu tenho dois casos, né, que eu vou destacar aqui. O caso 1, tá? Que é esse aqui com a circunferência com o centro na origem, né, do plano cartesiano, o ponto de coordenadas 0, 0. E um caso 2, que é a circunferência com o centro, né, nesses pontos aqui A, B, tá bom? Então, vamos a cada um dos casos. Muito bem, a gente sabe que geometricamente, uma circunferência nada mais é do que um conjunto de pontos que equidistam, né, de um dado ponto, que esse ponto é chamado de centro, tá? E essa distância, essa distância desse centro até qualquer ponto da circunferência é o que nós chamamos de raio. Tudo bem, então isso é análise geométrica. Agora a gente precisa de uma análise mais voltada para a aritmética, né, que diga isso para a gente. Então, essa distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência é o raio. Então, muito bem. Obviamente que esse ponto ele é um ponto de coordenadas, né, x, y, tá? Onde eu posso, né, aqui para baixo colocar a distânciazinha dele em x, uma coordenada em x, e para cá uma distância em y. Então, muito bem, esse triângulozinho aqui, ó, que eu acabei de formar, ele, deixa eu destacar aqui o triângulo, né? Eu fiz pequenininho, mas a ideia é essa aqui, ó, que eu consiga tirar um triângulo, né, em que um triângulo retângulo, que essa distância inclinada foi exatamente o raio da circunferência. Aqui na figura ele está para dentro, esse raio, né? Essa distância do 0, 0 até esse ponto é uma distância x. E essa distância aqui, né, à esquerda, é essa mesma distância à direita, que no caso é y. E para esse triângulo, é rapidamente perceptível que é válido o teorema de Pitágoras, né, porque ele é um triângulo retângulo. Então, a gente tem que o raio ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa aqui é a equação da circunferência com o centro, né, na origem. Simplesmente isso. Obviamente que você pode botar o x e o y para o lado esquerdo, direito, tranquilamente, sem se preocupar com isso. Mas essa é a equação da circunferência nesse caso 1. Tá? Assim, prosseguindo para o caso 2, que eu já tinha falado, né? Vai ser quando o centro, né, for um ponto qualquer, mantendo a mesma estrutura, né, da ideia geométrica do que é a circunferência. Essa distância aqui, né, eu sei quanto que é ela, tá? Eu sei exatamente quanto que é essa distância, né? A distânciazinha A, eu sei exatamente quanto que é essa distância até chegar ali, uma distânciazinha B, né? Pois bem, se eu quisesse, por exemplo, né, saber a distância desse ponto até a origem, né? Distância desse ponto até a origem, simplesmente. Isso já é um conteúdo de geometria analítica, né? Essa distância ela vai ser nada mais nada menos que a raiz quadrada da diferença entre o x, só que o x aqui nesse caso, né, como é a distância da origem, isso é de coordenada 0, 0, então vai ficar simplesmente a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, seria mais ou menos essa a ideia de retornar esse ponto para a origem. Mas bem, de início não é nem isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós queremos escrever a equação desse círculo aqui, tá bom? De raio R e centro, né, nessas coordenadas AB. Pois bem, então quando eu digo que eu vou fazer isso aqui, né, x menos a ao quadrado, o que eu estou fazendo isso, né? Eu estou pegando um ponto qualquer da circunferência, tá? Ponto qualquer dela,
aqui, por exemplo, sei lá, né? Ponto de coordenada x. Estou retirando essa distância A. Então, o que está sobrando é isso aqui, ó. Como ele é um ponto x, e eu estou retirando essa distância A, o que está sobrando é isso aqui. Onde essas distâncias podem ser positivas ou negativas, tá? Porque, enfim, como está ao quadrado, não tem problema nenhum. Quando eu faço isso aqui, ó, y menos b ao quadrado, é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Deixa eu mudar a cor. Escolhesse esse ponto, por exemplo, estou escolhendo pontos aqui perpendiculares, que é mais fácil da gente estar imaginando isso, né? Esse ponto, ele tem para y a coordenada y, isso vale para todos os pontos do círculo, tá? E tivesse retirando essa parte b, então sobraria isso aqui, né? Tá? É óbvio que do jeito que eu peguei aqui, né? Obviamente que o que está sobrando aqui de x até a é o raio, e o que está sobrando aqui de y até b é o raio. Mas isso vale em qualquer ponto. Eu só estou pegando perpendicularmente para ficar mais fácil a visualização. E garantir que isso é o raio ao quadrado, né? É praticamente garantir a distância entre dois pontos, né? Porque como a gente tinha antes, ó, eu posso apagar essa raiz aqui do outro lado, né? Tá? Da distância entre dois pontos. E escrever ela do outro lado como potência. Que é o equivalente a fazer isso aqui com a circunferência, né? Que eu tirar esse 2 do lado de cá e escrever a raiz aqui. Porque em todos os casos, essas distâncias aqui, né, elas vão ser sempre o raio. Quando eu fiz essa em vermelho, é porque essa parte aqui vai ser zero, né? Porque só tem a distância para x, aí em y, a distância de b vai ser zero. Quando eu fiz essa aqui em azul, né, que também dá R, é porque essa parte vai ser zero, né? E vai sobrar só a distância em B, né? Tá? As perpendiculares é fácil perceber isso. Mas não é minha intenção tanto perceber isso, não. É mais a utilizar o que a gente já conhece da distância entre dois pontos, tá? Perceber que isso está acontecendo aqui, tá? Nas perpendiculares é muito simples perceber isso, mas que em qualquer ponto isso sempre vai ser válido, né? Porque se você tomar a liberdade aqui de desenhar outro plano, não tão bonitinho quanto aquele, e vou pôr o círculo aqui e vou pegar um ponto qualquer, né? Ponto aqui inclinado. Essa distância eu sei que é R. Essa distância aqui desse ponto, eu sei que ele tem coordenadas para x. E esse mesmo ponto tem coordenadas para y. Percebam que isso acontece em um ponto qualquer. Porque quanto que é essa distância? Aqui é o centro. É A. E esse aqui é o centro da circunferência. É B. Então, essa distância, ela é nada mais nada menos que x menos A. Olhando aqui para baixo, né? E essa distânciazinha é essa aqui. Que é o quê? Y menos B. Eu fiz nas perpendiculares para parecer mais fácil. Então, se eu quiser exatamente a distância entre esses dois pontos, que é o raio, né? Volto a repetir, é x, o valor menos o outro, né? As coordenadas dos x entre eles, a diferença ao quadrado, mais a diferença entre os y ao quadrado igual a distância ao quadrado, que esse r vai para o outro lado como esse 2 aqui, né? Vai para o outro lado como raiz. Então, percebam que isso é válido em qualquer um dos casos, tá? Sendo assim, essa aqui é a equação da circunferência com centro nesses pontos, com centro em qualquer ponto, aliás, com centro nos pontos de coordenada AB e raio R. Então, essa é a forma de generalizar, tá bom? A equação da circunferência. É óbvio, né, que eu não posso terminar essa aula antes de estar falando com vocês, que apareceu ali duas vezes, né, esse produto notável, que seria x, vou usar essas letras que eu já usei, né, então p menos q ao quadrado, né, para relembrá-los, tá, que isso é o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, porque isso apareceu duas vezes, né, tanto para o x menos a quanto para o y menos b, e eu não posso terminar uma aula dessa sem estar falando disso.
E uma outra observação que tem que ser muito importante é a de completar quadrados, tá? Porque essa parte ela vai ser extremamente importante na hora da gente estar descrevendo algumas equações da forma reduzida da forma geral. Essa equação aqui, tá? Ela é o que a gente chama de reduzida da circunferência. Assim como a reta, né, tinha a equação reduzida, circunferência também tem. E essa aqui é o caso particular da reduzida, quando o meu ponto de coordenadas AB, ele é exatamente o ponto de coordenadas 0, 0. Então, se torna geral. Uma outra observação é que esses meus raios aqui estão ao quadrado. Então, se você encontrar que R é 10, né? Na verdade, que R ao quadrado, encontrar 10 do outro lado, R ao quadrado é 10. Então, R, na verdade, é raiz quadrada de 10. Tá? Então, cuidado. E o sobre completar quadrados, a gente vai estar falando no vídeo de exemplos no próximo, tá bom? Então, não deixe de assistir o próximo vídeo. Obrigado. Curte o vídeo, se inscreve no canal, agradeço demais.